Olá, eu criei minha própria ferramenta de plotagem no Google Earth via Microsoft Excel, utilizando o VBA, que é a linguagem de programação nativa do próprio Excel. E vou ensinar a construir do zero no módulo 4 da plataforma de assinantes. E aqui vou deixar uma breve descrição de todas as funcionalidades que já estão prontas desde a versão inicial que eu deixei na aula 1 desse módulo 4 para quem for desenvolver todo o projeto. Mas ela já está pronta, você já pode usar independente do aprendizado. Você aprende, mas já vai utilizando, ela já está pronta para você usar, tá? Então, aqui eu vou mostrar o que que já tem pronta e que ela é amplamente personalizada, porque eu percebi a necessidade disso em outras ferramentas que já utilizei. Então, eu resolvi criar a minha própria e ajudar a comunidade Eldefran a desenvolver os seus trabalhos de maneira mais prática. Mas também vou ensinar como você personalizar aquilo que eu já fiz e modificar do jeito da sua necessidade, do seu ambiente de trabalho. Então, tudo isso vai favorecer a partir desse modelo inicial. Então vamos junto, vamos conhecer um pouco das funcionalidades do que você já tem daquilo que eu vou ensinar. Aqui nós vemos o arquivo de plotagem carregado no Google Earth, contendo a base inicial que eu vou utilizar no módulo 4. Essa base é de domínio público e está disponível no site da Anatel, contendo todas as estações rede móvel de todas as operadoras de telefonia celular que atuam no Brasil. Os dados que eu vou utilizar, eu acessei no dia 19 de março de 2024. Então, aqui a gente vai ver como estava, de acordo com as informações públicas da Anatel, como estavam todas as estações de cobertura de tecnologia 2G, 3G, 4G e 5G no Brasil, tá? E como personalização do balão de descrição, eu coloco como opção aqui inicial o nome da operadora da estação, disponibilizo 3 campos iniciais em destaques, 4 campos opcionais adicionais aqui na vertical, assim como o endereço da fonte de dados que eu utilizei e a última atualização. Aqui uma breve descrição sobre o desenvolvimento e para o início eu deixo também o link da videoaula 1, onde eu dou mais detalhes sobre este arquivo, tá? Então aqui também uma personalização que você pode fazer do seu jeito no aprendizado do módulo 4 ou pode até mesmo remover se assim achar necessário daquilo que você vai personalizar. Com opções de pasta, eu já deixo inicialmente programado para ter até 4 níveis de pastas. Aqui eu utilizei a UF, o município, a tecnologia e as operadoras que estão disponíveis. Dentro dele a gente vê quais são os sites, as estações móveis, né? Como eu disse no início, tá? Também defini uma cor pelo tipo de tecnologia. Eu utilizei o azul para o 4G, o 3G eu coloquei como verde, o 2G eu coloquei como amarelo e o 5G eu coloquei como vermelho. Vamos dar uma olhada aqui, vermelho. Então, isso também pode ser personalizado sem uma linha de código, só com o arquivo de plotagem, com a ferramenta de plotagem que eu criei inicialmente. Mas essa ferramenta de plotagem não se limita apenas ao uso no segmento de telecomunicações. Eu trago aqui uma base de telecomunicações, até porque é a área em que eu mais atuei no mercado de trabalho. E aqui ainda atuo até hoje, tá? Então, mas ela pode ser utilizada para qualquer outra base de dados. E você vai ver isso aqui também, como aproveitar melhor essa ferramenta, seja em qualquer outro segmento, como mineração, como logística, como delivery, tá? Como mapeamento de meio ambiente, de qualquer outra área que possa imaginar, eu não consigo nem imaginar quantas utilizações devem ter para uma ferramenta de plotagem. Mas vamos ver isso no Excel para a gente entrar em mais detalhes. Bom, aqui está a ferramenta de plotagem no Excel, tá? Então, todos os campos que são preenchidos eu deixei em laranja, tá? A planilha está inicialmente protegida contra acidentes, contra qualquer movimentação indevida, tá? Então, aqui também eu coloquei uma descrição do que o campo em laranja precisa, tá? Tudo bem organizado. Aqui está a minha base de dados que eu vou utilizar para as plotagens. Então, vamos ver como se aplica. Inicialmente, preenchemos todos os campos em laranja. Eu já mando como anexo 1 da videoaula 1 do módulo 4. Esse material já está disponível lá para ser feito o download. E aí você já pode usar inicialmente desse modelo como está aqui, tá? Então, ela já vem pré-preenchida para você testar. Então, do jeito que está aqui preenchido, basta clicar no botão Gerar KML
que ele vai abrir o Google Earth com a sua plotagem pronta. Vamos testar? O Google Earth deve estar pré-instalado em sua máquina. Quem ainda não está habituado com isso, eu também vou deixar uma videoaula no módulo 1, Introdução, da plataforma de assinantes, orientando como fazer isso para quem ainda não está acostumado. Mas eu vou considerar que daqui para frente você já está habituado, tá bom? Então, vendo a aula correspondente na introdução, você volta para cá e continua tranquilo. Bom, vamos lá ver então o que que ele fez, como funcionou. Nós vimos aqui que ele abriu exatamente como nós vimos ainda agora. Bom, aí o que que nós personalizamos? Você pode escolher o nome do arquivo que vai ser utilizado no KML. Esse nome a gente percebe aqui, ó. Então, esse nome que vai estar aqui, assim como o nome físico que vai estar na sua pasta, lá no seu computador, você define aqui, tá bom? Então, perdão, você define aqui. Também você define qual é o nome da planilha que a macro, que a automação que eu criei, vai buscar a lista de plotagens. No caso, eu tenho aqui uma guia chamada lista Anatel e eu chamei esse nome aqui, tá bom? Eu posso escolher o nome que eu quiser aqui, posso colocar simplesmente lista, basta também digitar aqui da forma como eu escolhi. Isso permite que você tenha várias guias com várias bases e usar a mesma ferramenta para plotar de uma vez ou seguidamente cada uma das bases que você precisa, tá bom? Então, feito isso aqui, criei a lista. O próximo passo é dizer o nome da tabela onde está a lista de plotagem. Eu utilizo uma tabela formatada no Excel. Então, para quem ainda também não está acostumado com esse termo, eu também deixei uma videoaula que está no link aqui do meu canal do YouTube, tá? Então, você vai poder ver essa videoaula e entender melhor. Eu vou seguir considerando que você já está acostumado com a tabela formatada. Então, o nome que eu dou, a macro vai utilizar para procurar dentro de toda a planilha, de toda a planilha da pasta de trabalho. E esse nome você define aqui, tá bom? A célula em que se encontra o título da primeira coluna, eu também dei um nome para a célula inicial da tabela. Então, corresponde a CTL lista. Vamos ver aqui na lista de nomes onde ela está. Ela está aqui, CTL INE, na verdade, CTL-INE. Nós vamos ver que é a primeira célula da tabela, que corresponde à célula A1. Para quem ainda não está acostumado com a nomeação de células, assim como eu chamo como A1, eu também posso dar outro nome para esta célula. E isso a gente vai ver nas videoaulas seguintes, tá bom? Aqui já vou passar direto para a gente não se demorar muito. Então, eu fiz esse recurso porque permite que você coloque colunas adicionais, porque a necessidade é infinita no Excel. Então, também pode colocar linhas adicionais, ou mesmo puxar uma base, baixar uma base pronta de um outro portal que você utiliza na sua empresa, e ela já vem com cabeçalho, vem com uma série de coisas, você não quer estar editando muito, e não precisa. Basta você colar do jeito que você tem e diga para macro, diga para a automação, onde é que começa a sua tabela. Como aqui eu dei o nome para CTL-INE, e era antigamente A1, agora ela é C3. Não atrapalha a macro, ela continua caçando essa CTLIN, acha e ela sabe, opa, aqui começam os títulos e daqui para baixo as linhas. Então isso favorece para que a macro não falhe, independente do formato que você tiver, ou crie colunas novas, você tem a liberdade total, tá? Outros parâmetros necessários. Detalhe também, tudo que tem asterisco é obrigatório, porque é para o bom funcionamento da automação, tá? O que não tem asterisco é opcional. Então, parâmetros de lista. Aqui você também vai definir o título da coluna, onde está a latitude da coordenada e a longitude da coordenada. Então, eu estou dizendo para a macro que tem uma coluna na minha base chamada latitude decimal e outra longitude decimal. Vamos dar uma conferida. E a gente vai ver aqui que latitude decimal e longitude decimal estão lá no final. A macro vai vir caçando, como eu gosto de brincar, né? Ela vai vir procurando aqui até achar, opa, achei, é essa coluna. E ela sabe que é daqui que vai buscar as coordenadas. Também define o título da coluna, onde estão as legendas dos marcadores. O que seria isso aqui? Onde é que estão as legendas dos marcadores? Aí eu digo para a macro, onde é que é para ela buscar esse nome aqui?
Então, esse nome ela puxa de uma coluna chamada operadora, que pode ser qualquer uma coluna da sua tabela. É só indicar para a macro de onde buscar. Aqui eu dei o nome de operadora, então lá no início nós temos uma coluna chamada operadora. Então, é daqui que ele vai preencher a legenda do marcador. Assim também com uma coluna onde estão os tipos de marcadores. No caso dos tipos, eu usei a coluna geração, que vamos ver aqui, procurar aqui geração, vou dar um Ctrl L aqui, e ela está bem aqui. Tá? Então vejam que eu tenho aqui 2G, 3G, 4G, então é aqui que especifica a tecnologia de cada estação, rede móvel, para esta base que eu estou utilizando. Então eu ensino, como eu gosto de dizer, eu ensino para os meus robozinhos, que eu gosto de chamar de robôs, a minha automação, é uma forma, é uma analogia que eu faço para entender o que elas fazem, tá? Então é como se o meu robozinho viesse aqui e dissesse, olha, vai lá na tabela que eu te ensinei, aqui em cima, e procura uma coluna chamada geração. É lá que você vai colocar os tipos de marcadores, tá bom? E aqui os níveis de pasta. Você define qual é a coluna que vai utilizar para o primeiro nível de pasta, para o segundo, terceiro e quarto. Então, aqui, como nós vimos na nossa demonstração, vamos dar uma olhada lá novamente, os níveis de pasta. Eu vou fechar aqui o do Amazonas e vamos abrir aqui um por um, ó. Primeiro nível F, segundo nível município, terceiro tecnologia e o quarto a operadora. Tá? Então vamos ver como eu fiz isso lá no Excel. Eu vim aqui e coloquei o F, município, geração e operadora, porque existem essas quatro colunas com esses nomes na minha tabela. Aqui estão elas. Perdão, aqui estão elas, o F, município, operadora e geração que nós já vimos, tá bom? Você pode definir também a seleção dos marcadores até quatro tipos diferentes. E neles definir a opacidade, ou seja, se quer que eles fiquem meio transparentes, é só definir 50%, ele vai ficar metade transparente, 30%, um terço, e assim por diante. Também você pode definir para cada valor disponível na coluna de marcadores que foi utilizada. No caso aqui eu estou utilizando a coluna geração, então, aqui eu digo que para cada valor 2G na coluna geração, utilize a cor amarela, a verde para o 3G, azul para o 4G e o vermelho para o 5G. Também defino qual o ícone que eu vou utilizar para plotar o marcador. Vamos ver lá no arquivo de plotagem do que eu estou falando. Observe que ao criar um marcador manual, sem nenhuma automação, você tem a opção de escolher aqui o ícone que vai utilizar para este marcador. Todos esses ícones estão disponíveis no servidor da própria Google e o endereço de acesso deles também aqui, ó. É esse que eu copio e colo na minha ferramenta de plotagem para utilizar este modelo. Assim também como você pode escolher a cor nessa caixa de seleção e a opacidade. Então, essas três personalizações, essas três configurações, eu coloquei disponível na própria ferramenta. Além da seleção dos marcadores, você também pode personalizar o balão de descrição de cada marcador. Vamos olhar de novo o nosso Google Earth e ver do que eu estou falando. Aqui no balão, para cada marcador, você pode escolher os três itens de destaques, qual é a legenda que vai ser aplicada e qual o valor que ele deve puxar, em que coluna da sua base de dados, de sua tabela, ele deve buscar. Também existe a opção para as quatro linhas adicionais, elas são opcionais. As primeiras de destaque são obrigatórias, tá? Então aqui você também escolhe qual a legenda a utilizar. Veja que as legendas estão aqui, ó, e o valor de em que coluna ele deve buscar. Então, ele vai buscar o valor desta primeira linha na coluna número estação. Então, ele trouxe para mim o valor correspondente deste marcador e assim por diante. Tá? E os valores em destaque, ele trouxe o F, município, coordenadas, e os valores correspondentes deste marcador. Também você pode editar o endereço da sua fonte de dados, pode ser um endereço web, um hiperlink, também pode ser um endereço, um título normal, tá? Um nome de uma fonte que é comum no uso do seu local de trabalho. Tá? Você também pode personalizar aqui dentro do parêntese qual é o tipo de texto utilizado, acessado em, ou pode ser atualizado, ou qualquer outro texto seu.
tá? Assim também como a data que você fez essa atualização. E isso vai aparecer para você bem aqui. E por último, um recurso não menos importante, que é a automação, ela só plota aquilo que está filtrado. Isso mesmo. Você pode fazer a filtragem do jeito que você quiser. E é isso que vai para a plotagem. Vamos supor aqui, por exemplo, que eu só quisesse fazer o do estado do Pará. Então, eu filtro o Pará e simplesmente mando executar novamente o meu KML. Vamos testar. E vemos que trouxe para a plotagem apenas a UF Pará e seus respectivos municípios. E se eu quiser ver agora somente o município de Abaetetuba, da mesma forma, eu só faço filtrar. Vamos testar novamente. Eu venho aqui no município Abaetetuba, filtro, e vou ver apenas as 22 estações rádio base, as 22 estações rede móvel, também conhecida, do município de Abaetetuba. Gero novamente, e assim a ferramenta me traz somente Abaetetuba, município de Abaetetuba, tá? Bom, se agora eu só tenho Abaetetuba, talvez eu não precise definir que a pasta seja Pará, talvez não seja necessária para o seu projeto. Então, o que que eu posso fazer? Remover esse nível de pasta. Eu vou subir Abaetetuba para o primeiro nível de pasta. Tá? Eu não preciso dizer que é Pará, se eu já estivesse trabalhando somente nessa região. Talvez isso não seja necessário para o seu uso. Neste caso, como eu faço? Vamos testar novamente. Eu venho aqui nos parâmetros de lista e digo que o primeiro nível de pasta agora é município, segundo geração, e o terceiro operadora. E vou deixar o último em branco, tá? Com isso, ele vai perceber o em branco que não vai criar um quarto nível, ele vai criar apenas os três níveis, tá bom? Geramos novamente nossa base, nossa plotagem, e vamos ver o que é que acontece. Trouxe o mesmo arquivo de plotagem com a diferença de que a primeira pasta já é a Baitetuba, não existe mais a pasta Pará. Então você pode personalizar totalmente o seu nível de pasta e o que você quer exibir, seja uma cidade, seja uma tecnologia só. Você pode gerar vários arquivos KML com filtros diferentes, tá? Salvar com nomes diferentes. Então, a personalização total para a sua necessidade do dia a dia, para quem trabalha com plotagem constantemente. Isso é uma ferramenta que eu espero que ajude bastante a todos da comunidade Aldefran. Bom, concluída a demonstração de todas as funcionalidades da ferramenta de plotagem, vamos tirar uma curiosidade sobre esta base de dados que a gente utilizou. Ela demonstrou aqui para mim como é que está a cobertura de telefonia celular no município de Abaetetuba, tanto na região central como também numa região mais afastada do centro, né, do município. E agora, se nós quisermos ver dentro de Abaetetuba como é que está a cobertura de tecnologia 2G, vemos que só tem apenas um site da TIM, numa região mais afastada. O 3G, nós encontramos uma outra estação mais central, e a principal cobertura do município é o 4G, feito por três operadoras diferentes, tá? E o 5G, encontramos apenas uma estação, que é da Claro, localizada na Avenida Pedro Rodrigues 477, no bairro São Lourenço. Essa é a informação disponível no site Anatel, que eu baixei no dia 19 de março de 2024. Então, nesta data, já havia cobertura 5G fornecida pela Claro na região central da cidade. Então, se você não sabia que já tinha um sinal 5G na cidade, aproveite. Essa é a hora de tirar proveito, porque já existe um sinal aqui nessa região central. Logo, logo vai haver uma cobertura maior. E com a atualização da base do site da Anatel, para quem trabalha também nesse segmento, essa ferramenta é uma mão na roda para você acompanhar como está a cobertura do sinal, tá bom? Então, é outra curiosidade também. Se eu pegar aqui o 4G, abrir em detalhes, olhar também essa aqui, que eu já tinha olhado antes, com antecedência, para testar como é que está o nível de zoom. Observe que se eu der mais um no Google Earth mesmo, a gente confirma as plotagens porque a gente percebe uma sombra de uma torre aqui, ó. É a torre onde está a estação de rede móvel, tá?
E nesta torre tem as três operadoras, ó, observe, tem TIM, Vivo e Claro. E isso é comum também, porque a Anatel não permite que hajam duas torres a menos de 50 metros de distância. Então, as operadoras precisam compartilhar entre si. Existe toda uma regra para isso, tá? Então, é comum que as três usem a mesma estrutura física. Então, confirmando que a base da Anatel está atualizada, tá? Então, essa é uma ferramenta que pode ser usada tanto aqui, como a gente está vendo, para telefonia, tá? Para rede móvel, para telecom de modo geral, mas pode também ser usado na área de mineração, como eu falei inicialmente, pode ser usado para estudo de cobertura de tráfego, tá? E onde você tiver uma base de dados e precisar plotar, como você viu aqui com a ferramenta, é só trocar os dados, trocar os nomes das colunas para ser feita a leitura da plotagem e está tudo resolvido. E assim eu encerro a demonstração desta ferramenta e convido a você que ainda não é assinante a fazer uma experiência de 30 dias. É gratuito. Os primeiros 30 dias é por minha conta. Você vai encontrar na descrição desta videoaula aqui no YouTube o nosso link para conhecer o nosso plano de assinatura. Faça uma experiência. Enquanto nos 30 dias você pode baixar essa ferramenta, testar, conhecer as videoaulas que vão estar sendo disponibilizadas lá. E se for bom para você e for o seu momento, continue conosco. E se você achar que ainda não é o seu momento, em menos de 30 dias cancela e não tem nenhum custo, nenhum compromisso conosco. E a gente se vê do outro lado lá na comunidade Eldefran. Até mais!